Dando continuidade ao estudo das leis sistêmicas, hoje eu vou falar sobre a lei da hierarquia. Abordarei esta lei dentro das dinâmicas familiares. Esta lei diz que, em um sistema, quem chega primeiro tem precedência. Ou seja, em uma família, os avós têm precedência em relação aos pais, e os pais, por sua vez, têm precedência em relação aos filhos. O lugar que cada membro ocupa em uma família deve ser respeitado. E cada membro deve reconhecer sua função e sua importância. Quando, por algum motivo, um membro sai do seu lugar para ocupar outro, problemas irão surgir. Por exemplo, o filho mais velho tem precedência em relação ao mais novo. Quando, por algum motivo, o filho mais novo tenta exercer poder sobre o mais velho, temos aí um exemplo de inversão na hierarquia. Quando o integrante sai do seu lugar, ele deixa de olhar para si e assume um peso difícil de carregar. E a dor de estar ocupando um lugar que não é nosso. A dor de fazer força para assumir uma função que não é nossa é uma dor irreparável. Uma vez que a pessoa deixa de olhar para si para tentar solucionar questões que não competem a ela. Mas daí você me pergunta, e quando os membros de uma família estão todos inconscientes e apenas um membro tomou consciência, o que fazer? O que esse membro deve fazer para ocupar apenas o seu lugar? Primeiramente, continuar trilhando o caminho da autoconsciência e da autoobservação. Segundo, fazer registros com os padrões de repetição que este membro já conseguiu identificar em sua família. E terceiro, fazer uma sessão de constelação familiar, a fim de identificar as forças ocultas que estão influenciando o seu campo familiar. E é muito importante lembrar que quando um membro de uma família, ele toma consciência, ele identifica os padrões de repetição que estão ocorrendo em seu campo, pode ser que ele tente salvar os demais membros. Comece a orientar de forma demasiada, mas é importante lembrar que cada pessoa está vivendo, está fazendo o seu melhor. Pode ser que um outro membro, ele aceite a orientação e também queira trilhar o caminho da autoconsciência, o caminho do autoconhecimento. E pode ser que não. Haverão outros membros mais resistentes. Então, é imprescindível respeitar o momento de cada um. O caminho de cada um é único. Na série Sobrenatural, nós vemos vários exemplos de inversão na hierarquia. A mãe dos protagonistas, Sam e Dean, é morta por um demônio. E diante de toda esta situação triste e dolorosa, o pai, ao receber todo esse baque, ele toma uma decisão. Ele decide sair em busca do demônio que matou a sua esposa. E a partir disso, ele transfere para o Dean, o filho mais velho, a sua responsabilidade. Ele faz isso quando ele dá a seguinte ordem: tome conta do seu irmão, que eu vou em busca do demônio que matou a sua mãe. Ele faz isso, ele faz essa transferência de forma inconsciente. E de forma inconsciente, o Dean, sendo uma criança, ele também se sente na obrigação de ser a mãe e o pai do Sam.
Então ele vai protegendo o irmão durante os longos períodos em que o pai estava ausente. Perceba que a relação entre os dois irmãos é uma relação de extrema dependência, onde um não vive sem o outro. O Din quer a qualquer custo salvar o seu irmão, proteger o seu irmão, tomar conta do seu irmão. E o Sem, em retribuição, ele também tenta fazer o mesmo, promovendo aí as mais desastrosas situações. Eles também tentam salvar o mundo. Eles protegem as pessoas, eles cuidam de tudo, de todos. Eles querem que todos fiquem bem. Mas, inconscientemente, esse desejo de salvar o mundo, de salvar as pessoas, representa, na verdade, o medo de olhar para o próprio abandono vivenciado na infância. Veja que o personagem que, na verdade, representou a figura paterna para o Sem e o Din, o Bob matou o seu pai quando ele ainda era um pré-adolescente. O pai era um alcoólatra e agredia com frequência a mãe e a ele também. E tem um determinado momento que ele, tentando proteger a mãe, ele acaba matando o pai. Há uma temporada na série em que o anjo Castiel se sente completamente abandonado por Deus. E ele chega até a sair em busca de Deus para buscar ajuda para salvar o mundo da catástrofe que estava prestes a acontecer. E ele volta decepcionado. E em outro momento ele faz movimentos para ocupar o lugar de Deus. E ele pensa até que conseguiu, mas aí na verdade acontece uma verdadeira catástrofe. Há também o personagem Lúcifer, que em um determinado momento da série ele planeja tomar os poderes do seu filho, o Jack. Ele acredita que tomando os poderes do filho, ele se tornará cada vez mais poderoso. A figura paterna na série tem sinônimo de abandono. Esta foi a observação que eu fiz. Você pode assistir e tirar as suas próprias conclusões. Bom, a hierarquia representa a autoridade sagrada. Quando cada membro ocupa o seu devido lugar, os direitos e deveres de todos os membros estão garantidos. Isto permite o perfeito equilíbrio do sistema. Quando um filho tenta ocupar o lugar do pai ou da mãe, ou os pais transferem as suas responsabilidades para os seus filhos, as mais diversas desordens, os mais diversos problemas estarão sendo atraídos para estas famílias. A hierarquia precisa sim ser respeitada. É preciso tomar consciência. Então, como ocupar apenas o meu lugar? Como um membro pode ocupar apenas o seu lugar no seu sistema familiar? Primeiramente, tomar consciência. Trilhar o caminho da autoconsciência, do autoconhecimento. Optar por observar, por identificar os padrões de repetição que existem em seu campo familiar. E sim, fazer uma sessão de constelação familiar para identificar as dinâmicas que estão ocultas neste sistema. Tá bom? Um beijo no seu coração. Tchau.